Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos começar mais uma edição do Conecta Terceiro Setor, uma produção da Fundação José de Paiva Neto, que apresenta boas práticas, o dia a dia das organizações da sociedade civil, o nosso querido terceiro setor. Lembrando sempre, primeiro setor, governo, segundo setor, empresas, terceiro setor, associações, fundações, organizações religiosas, movimentos sociais, enfim, todos aqueles que trabalham diariamente para a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais solidária. O tema de hoje da nossa conversa é compliance e governança e o que essas duas palavras ou essas duas ações podem ajudar no fortalecimento do desenvolvimento institucional das organizações do terceiro setor. E as nossas convidadas vão falar sobre a plataforma Engaja Brasil. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer a sua companhia, a sua audiência aqui no Conecta Terceiro Setor e também agradecer as nossas convidadas, a Cristiane e a Karen. Muito obrigada pela generosidade de vocês de estarem aqui nesta edição do Conecta Terceiro Setor. Então, por favor, nos conte quem é a Cristiane e quem é a Karen. Bom, meu nome é Cristiane Almeida, formada em contábeis, mãe de uma menina de 17 anos, uma adolescente, e tenho uma carreira de 30 anos executiva em finanças no mundo corporativo, mas desde há 15 anos atrás eu comecei a entender o papel do terceiro setor e uma pulguinha me picou naquele momento. Eu era diretora financeira numa empresa que abriu um instituto e aí eu tinha já um MBA em gestão empresarial na FGV e fiz uma segunda pós em administração para o terceiro setor. E de lá para cá, minha cabeça mudou, minha vida mudou e continuei no mundo corporativo até esse momento que a gente vai falar um pouquinho sobre Engaja Brasil, que eu sou uma das fundadoras, junto com a Karen aqui do meu lado. Meu nome é Karen Hettel, eu sou administradora de empresas de formação básica, também sou mãe de uma moça de 37 anos. Depois eu também vim do mundo corporativo. De mais ou menos 20 e poucos anos atrás, eu resolvi focar os meus esforços no terceiro setor e, enfim, tem uma trajetória aí de um tempo bastante grande, né? E depois também a gente se aprimora quando a gente muda, né, a sua carreira. E aí eu fiz gestão ambiental, depois empreendedorismo social na USP, depois até design instrucional ultimamente, porque eu também sou professora, convidada da Escola de Sustentabilidade e Conservação do Instituto IP, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. E é uma organização que eu também acho que é importante. Enfim, aí você começa a conhecer o mundo do terceiro setor e se encantar por ele, né? Acho que ele é muito importante, porque hoje é uma coisa, um dos pontos que traz as pessoas e que você retém talentos dentro das corporações é quando você efetivamente tem um propósito. Cristiane, conta para a nossa audiência o que é a Engaja Brasil. A Engaja Brasil é uma plataforma tecnológica e educativa voltada para o fortalecimento do terceiro setor, para ser um elo que conecta investidor social com organizações que buscam um crescimento contínuo e desenvolvimento contínuo, porque é um desenvolvimento que não para, né? Sempre vem leis, sempre vem normas, sempre a consciência também da cultura. Então, o trabalho do terceiro setor, que até a Escola Aberta atua isso há muitos anos e é muito importante, a gente tem até uma parceria que é muito sólida para a Engaja, é ser um ambiente seguro para o investimento social, basicamente isso, né? Mas olhando para as organizações membros da Engaja Brasil no desenvolvimento contínuo, buscando gerar confiança para o investidor. E
dar visibilidade para os projetos socioambientais que elas colocam na plataforma. A gente brinca que é um Tinder social também, é muita coisa, Engaja Brasil. Mas ela vem numa ideia de conectar dentro de um ambiente seguro e confiável. Cris, e o que seria o diagnóstico que a Engaja Brasil oferece para as instituições? Na prática, as organizações iniciam com um autodiagnóstico em ESG e GRC. A gente fez parceria com a KPMG. A KPMG ajudou, né, a desenvolver um assessment que elevando ao máximo a régua, né? Esse autodiagnóstico é o ponto de partida. A partir dele, a gente está concluindo uma trilha de desenvolvimento com os cursos da Escola Aberta. Então, de uma forma personalizada, dá para a organização quais cursos prioritários eles precisam fazer. Iniciamos, né, esse mês as palestras quinzenais com todos os membros. E tem também a parte da certificação que a Engaja Brasil faz. Então, as organizações que são membros verificados têm os membros comprometidos e verificados. Comprometidos autodiagnóstico com projetos na plataforma. E esse compromisso de desenvolvimento contínuo. Os membros verificados com os mesmos compromissos do comprometido, mas também com todo a sua nota, a sua maturidade em ESG, GRC, ESG ambiental, social e governança, e GRC, governança, risco e compliance. São as 5 dimensões que a gente avalia e numa estrutura de 25 temas, né? Esses verificados a gente, de acordo com a maturidade, oferece selos e medalhas. Então a gente organiza dessa forma para dar a visibilidade necessária e importante para que as organizações possam chegar nas empresas e mostrar que são confiáveis. Na nossa conversa, né, na nossa troca, eu e a Cris, a gente sabe que as organizações do terceiro setor têm uma dificuldade de recursos bastante importante. E a gente entendia que para você conseguir evoluir nos seus modelos de gestão, considerando, né, as 5 dimensões que a Cris falou, seria importante a gente priorizar, ou seja, qual é a minha dimensão e qual é o meu tema, onde eu tenho uma maior dificuldade de organizar e implementar práticas de gestão que melhorem a eficiência da minha organização. E aí a gente desenha uma metodologia que consegue relacionar as práticas com o nível de risco e aonde está o risco. Então, a gente consegue priorizar e dar uma lista de riscos para as pessoas e dizer assim, olha, é muito legal se você focar nesse tema dentro dessa dimensão. E eu acho que isso que ajuda muito a direcionar o esforço. Porque daí não é um esforço genérico, mas é um esforço focado para desenvolver as competências que a organização precisa. E por isso que eu acho super importante a parceria com a Escola Aberta, porque a escola oferece o processo de formação e a gente consegue direcionar esse processo para onde a organização ou o que ela tem que aprimorar. Então, foi um trabalho de, acho que uns 2 anos por aí, até a gente conseguir chegar nesse modelo, que é um algoritmo, para conseguir chegar nesse cálculo e nesse resultado. E ainda mais um ano com a KPMG, quando entrou a parceria com a KPMG e a gente queria lançar com um gigante ao lado, né, para dar essa credibilidade para o nosso trabalho, que foram anos. Eu trabalhando ainda no mundo corporativo, a Karen é consultora, né, de empresas também na área de investimento social privado. E aí a gente quis lançar com o gigante com uma validação. Realmente houve algumas mudanças e eles que trouxeram o ES. A gente só tinha o governança, risco e compliance. Eles falaram, não, vamos fazer também o ambiental e social para dentro da organização. Então é importante também dizer que o ambiental e social é no aspecto de dentro, né? Não nos projetos que elas têm. E qual seria a vantagem para uma organização da sociedade civil em fazer todo esse processo da Engaja Brasil até ser um membro verificado? É um questionário
que a organização, a gente, primeiro, não é um questionário igual para todas as organizações. De acordo com o porte da organização que a gente determinou pelo número de colaboradores, pela receita e pela abrangência territorial, isso dá uma pontuação. A partir dessa pontuação, abre as questões necessárias para aquela organização poder responder. E aí ela se autodeclara, por isso que é um autodiagnóstico. Respondeu o questionário, que é daquele porte, ela, na plataforma, abre o autodiagnóstico, que a gente fala que é uma tela com a maturidade da organização média, depois mostra a maturidade por 5 dimensões: governança, risco, compliance, ambiental e social, 8 temas, e a gente contrapõe aos riscos, mostrando, olha, a sua maturidade por riscos versus suas notas de maturidade versus riscos. Então, quanto mais próximo do 100 é a maturidade, o risco vai ser mais próximo do 0. Então, a gente também mostra que, por ser um sistema, é possível para que ela tenha uma noção dos riscos que também tem ali naquelas dimensões. Qualquer organização pode acessar, é um site, engajabrasil.org.br. Nós também somos uma organização sem fins lucrativos, né, Engaja Brasil. A gente tinha comentado, né, que existe um membro comprometido e um membro verificado, mas se a organização só quer fazer o autodiagnóstico, todas as organizações podem fazer, é gratuito. Então, quando você entra lá no cadastro, você já tem o caminho a seguir: autodiagnóstico, gratuito, vida que segue. Continua na plataforma, faz o autodiagnóstico, recebe o seu relatório, que, aliás, é um relatório de mais de 40 páginas. Não é profundo, é basicamente uma consultoria gratuita, né? Se ela se autodeclara corretamente, ela vai ter a situação atual, pontos de atenção e recomendações dos 25 temas que foram avaliados. Se ela quiser ser membro na Engaja, ela, além do autodiagnóstico, ela pode colocar os projetos socioambientais e ali ter conexões com investidores sociais. E também participar das palestras e ter a trilha de desenvolvimento com a nossa parceria com a Escola Aberta. Então, o membro da Engaja, ela tem um custo que é super acessível para ela poder seguir. E aí tem o membro verificado. Além de sair da invisibilidade, porque a gente entende que é a dor unânime do terceiro setor, é sustentabilidade financeira, que passa por comunicar o que elas fazem e chegar a acessar as grandes empresas, institutos ou fundações empresariais que também estão procurando elas. Existe a dor dos dois lados, né? Esses não sabem onde encontrar organizações confiáveis, então a plataforma ela vem para trazer a confiança, a segurança. A gente não falou da due diligence. É um termo corporativo, né? Due diligence. Todas as organizações membro da Engaja Brasil só pode passar para a etapa de membro depois da aplicação da due diligence. O que é isso? Só com o CNPJ, a gente usa uma tecnologia Big Data, é uma tecnologia que vai buscar, dentro do que a legislação permite, né, em sites do governo, tributário, civil, comercial e até mídia diversa, tudo daquela organização e seus dirigentes. Então, a due diligence nada mais é do que uma varredura sobre o histórico daquela organização, se ela está tudo bem, né? Tá quites com o governo. Então, hoje em dia, não precisa mais pedir certidão negativa do fundo de garantia, até porque tem validade de 90 dias. Não precisa pedir várias certidões, não precisa ter burocracia nenhuma. E essa due diligence a gente faz para quem é membro. Por isso que a gente fala para as empresas e investidores, é um ambiente seguro, porque todas as organizações 100% têm a due diligence da corporação, né, dos seus dirigentes, e elas estão ali. Outra coisa, o líder
máximo, os representantes legais da organização assinam um termo de compromisso de que dentro de 2 meses responderão o questionário e que vão participar das palestras que a gente promove e também da trilha de desenvolvimento com a escola aberta. Eles se comprometem a anualmente crescer, desenvolver. A gente sabe que o crescimento não é rápido, né, de 1 mês, são de anos, né? Eu já fui de grandes empresas e colocar compliance em grandes empresas ou pequenas demora anos, demora mesmo anos, né? E gestão de riscos é um dos pilares do compliance. A gente traz isso pronto. Tem depoimentos muito legais de organizações que já fizeram todo o processo, incluindo a da verificação, receberam o mapa de riscos e só adiantou o trabalho que eles teriam que ter para mapear riscos naquela organização. Karen, a Cris comentou aqui agora há pouco sobre validação, verificação. Explica para a gente o que significam essas palavras para que todos nós fiquemos na mesma página. A diferença do autodiagnóstico para verificação é que o autodiagnóstico é uma autodeclaração. Então, a organização representante acessa o questionário e responde dentro da perspectiva dele. Quando você passa para o processo de validação, você precisa incluir algumas evidências sobre aquilo que você, sobre a sua perspectiva, aquilo que você declarou. E aí a gente faz a gente relaciona as evidências com a autodeclaração. Muitas vezes isso depois tem um feedback para as pessoas, explicando por que existe uma diferença entre aquilo que a pessoa declarou e a evidência que ela incluiu lá. E isso é um processo bastante educativo, porque muitas organizações, a gente fez isso já com algumas, né, Cris? Elas não percebem as oportunidades que elas têm do ponto de vista, né, das 5 dimensões, e também não percebem que a perspectiva dela, ou que ela até tem determinadas boas práticas, mas elas não estão formalizadas, não estão organizadas. Então, participar do processo ajuda você a melhorar e profissionalizar ainda mais a sua organização, ou seja, você ganha eficiência. Certo. Vocês comentaram agora há pouco também sobre gestão de riscos, mitigação de riscos. No terceiro setor, como que isso se aplica? Na execução do projeto, desde a execução do projeto até na organização como um todo. E eu acho que aí começa no grande guarda-chuva, que é a governança. Então, tudo inicia no estatuto, vamos dizer assim, que aí é a governança do terceiro setor é onde se inicia. E o que foi muito curioso nas organizações que a gente fez, verificação mais ou menos, a cada 10, né, 3 mudam o estatuto. Só para dar um contexto. E organizações até de grande porte mudaram o estatuto a partir desse trabalho que a gente está fazendo. Então, ele é profundo, ele é, diria até cirúrgico, porque a gente olha o risco começando nesse grande guarda-chuva, mas ele é aplicado até o projeto. Por isso, quando a gente fala com as empresas do nosso, das organizações que estão conosco, que estão abraçando essa causa, essa ideia, entenderam, as organizações membros estão dentro da Engaja fazendo isso, o que as empresas às vezes não entendem é que quando elas apoiam um projeto, é importante desenvolver quem está por trás do projeto. Hoje em dia a gente sabe que isso não acontece muito na nossa cultura brasileira. Existe em outros países, mas no Brasil, infelizmente, a gente ainda está com líderes empresariais querendo colocar recursos só no projeto e querer que aquilo seja lindo e maravilhoso. A eficiência no projeto, a mitigação de riscos em projetos, tem tudo a ver com a estrutura da organização e principalmente começando na governança. Eu vou aproveitar um pouco da experiência de vocês duas no mercado corporativo e falar um pouco sobre desenvolvimento institucional, que é uma premissa do segundo setor e que também tem de ser necessário, tem que fazer parte do dia a dia das organizações do terceiro setor também. Mas a minha pergunta é sobre como que o investidor social, como que a organização, né, a organização do terceiro setor pode conversar com o investidor social para que ele também tenha esse olhar e invista também
no fortalecimento, no desenvolvimento institucional da organização? Eu acho que uma das coisas importantes, não sei se acho que uma das mais importantes, quando você, empresa, vai fazer uma parceria com um fornecedor, a primeira coisa que você vai procurar é entender a capacidade técnica, a capacidade de entrega daquele fornecedor. Então, se você quer fazer a parceria com uma organização do terceiro setor, a coisa mais importante é você entender a capacidade técnica daquela organização. E a capacidade técnica, ela é 100% calcada na equipe e nas competências que você tem dentro de... Ele trabalha com projetos que a gente chama de projetos complexos. Ou seja, a gente tem problemas e que a gente não sabe qual é a solução. É diferente de eu construir uma grande ponte que eu conheço todos os problemas, ou quase todos, e tenho resposta para eles. Então, eu tenho projetos enormes, com valor, né, muito grande, mas eu sei como resolver boa parte daqueles problemas. Quando a gente trabalha com problemas sociais, a gente conhece o problema, mas a gente nunca conhece a solução, porque apesar de ser ou o problema da fome, ou o problema do desmatamento, ou o que for, quando você fala de pessoas, a gente não tem receita. Então, a gente sempre trabalha com problemas complexos. E a importância de você ter uma equipe competente, inovadora, criativa, com capacidade de construir solução para problemas que você vai achando, né, durante a implementação do projeto, é super importante. Então, para mim, a coisa mais importante é que quando você faz o autodiagnóstico, você entende aonde você tem que trabalhar competências, você leva isso para a sua equipe e você sabe onde investir na equipe para elevar a capacidade de execução da sua equipe e de resolver problema. Gente, agora eu vou pedir uma tradução para vocês, porque vocês falaram algumas vezes a palavra assessment. E o que seria assessment? Assessment é uma palavra em inglês, que a gente tem mania de falar inglês lá no mundo corporativo, mas é o questionário. É o questionário aplicado, respondido para que tenha o resultado que a gente chama de diagnóstico, ou autodiagnóstico, quando ele não é verificado. Vocês comentaram que após a instituição responder ao questionário, ela tem acesso a um relatório de mais de 40 páginas, né? Isso mesmo? E aí, a partir de ter esse relatório em mãos, quais seriam os próximos passos práticos que a organização pode tomar? Cada organização é uma história, né? Vamos dizer assim, porque tem a sua própria equipe, tem os seus recursos humanos limitados, muitas vezes, na grande maioria, né? Então, o que ela faz? Muitas dos relatos que a gente recebeu de feedback, né? Gostaram muito porque elas estavam simplesmente no escuro, né, com relação desde algumas palavras que ouve dizer, compliance, ESG, coisas assim que vêm do mundo corporativo, e isso aplicado para o ambiente dela, né? Então agora ela entende o que é isso e agora ela entende o tamanho do buraco. Então é legal para aterrissar. Então o primeiro passo, aterrissou. Aterrissou, vamos ver o que temos. E nas devolutivas que a gente fazia com as verificações e as evidências, né, mostrando para elas, não é uma evidência assim, tem estatuto? Dá um tique. Tem plano estratégico? Dá um tique. Não, a gente é qualitativo. É uma certificação qualitativa, olhando o que tem dentro de cada documento e até devolvendo, dizendo isso aqui. Desculpa, isso aqui não é nem um orçamento financeiro, que isso aqui não serve, por exemplo, porque orçamento é assim, 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 e mostra para ela como fazer. Então, a gente também nessa trilha de desenvolvimento vai trazer modelos para elas poderem baixar. Elas estão realmente nas palestras, a gente faz alguns encontros com as organizações membros, elas querem, estão mais preocupadas, isso que eu achei mais legal, em como eu vou acelerar a minha nota, né? Mais preocupada nesse ponto do que quantos investidores tem na plataforma que pode estar apresentando meus projetos, né? Então, eu acho que o primeiro grande ganho é a conscientização coletiva do grupo. Inclusive, nas evolutivas, não era só o líder, o diretor que vinha, era a equipe inteira.
né? E online, o mais legal ainda. Então, hoje em dia, tudo tem na Engaja organizações desde o Rio Grande do Sul até Piauí. E depois também, dentro dessa devolutiva, tem uma proposta de plano de ação, com prazo e com a orientação dos próximos passos, e também tem um ranking, né? Porque às vezes você implementa uma boa prática, por exemplo, como é que eu faço um bom orçamento? Pegando o exemplo da Cris. Como é que eu vou monitorar esse orçamento? Essa prática, você pode eliminar uma série de riscos para a organização. Riscos tributários, né, que são riscos mais complexos e tal, complicados. Então, quando começa esse acompanhamento das práticas, da implementação das práticas, você também vai reduzindo o seu risco. E aí, voltando naquela conversa inicial, né? Se você reduz o seu risco, é porque você melhora as suas competências. E você não, porque para cada prática você pode ter mais de um risco. Por isso que a gente constrói um ranking e com foco onde você tem que trabalhar. A gente usa o Pareto, né? Os 80%, e depois a gente traz as top 10 riscos. E aí a gente destrincha as top 10 riscos na devolutiva, mostrando as vulnerabilidades para elas poderem melhorar essas práticas para daí mitigar o risco. E agora eu queria saber de vocês também, a partir da visualização dos resultados postas essas pesquisas, óbvio que sem falar o nome das organizações, claro, mas quais são as principais vulnerabilidades do terceiro setor a partir das respostas que vocês recebem? A primeira foi a transparência, né? E assim, até ela entendia que ela era transparente, ela entendia que ela estava muito bem na transparência e entendeu que não, muitas, né? Isso foi para a gente também um achado, porque a organização fala, inclusive, essa parte da transparência é rápido de ser resolvido. Não era uma coisa que demorava uma eternidade e que demanda também muita energia. Então, algumas questões relacionadas à transparência que toca principalmente o investidor, né? E que pode, de repente, ter uma impressão errada dela. Então, isso, para mim, foi o número 1. Eu vou pegar um gancho da fala de vocês aqui sobre transparência. O terceiro setor é transparente, presta conta certinho, mas vocês estão dizendo que alguns investidores sociais querem e precisam de outros itens para que a transparência ainda seja muito maior. Então, vou pegar a experiência de vocês aqui também no mundo corporativo mais uma vez e pedir para vocês nos explicarem, nos falarem como que uma instituição do terceiro setor pode ser ainda mais transparente. Tem coisas básicas, que nem a Cris disse. Bom, a primeira coisa é, você publica o seu balanço no seu site, né? Você informa quem faz parte da governança da sua organização, porque a transparência é para fora, tem que ser para dentro e para fora, né? Então, são coisas assim são simples, mas que às vezes a gente esquece. Às vezes você faz um bonito relatório de atividades que você executou, mas você não apresenta o orçamento do ano seguinte. Então, são coisas muito simples, mas que a gente precisa apresentar. Relatório de atividade, né, que elas têm que atender o relatório de atividade por investidor. Aí realmente é uma loucura. Eu acho que falta também muito diálogo entre as empresas, ou institutos e fundações empresariais que apoiam essas organizações, e um pouco mais de empatia, né? Porque elas ficam sobrecarregadas, e eu acredito que elas entendem isso, mas não dão prioridade, porque tem um mundo de coisas para fazer e que tem que atender primeiro aquele que está dando o recurso para ela. E tem diferença também, né? Se você considerar o porte da organização. A gente tem organizações bem profissionalizadas, né? Com uma equipe, enfim, já tem procedimentos mais estruturada. E tem as organizações que são menores e que as equipes são muito voltadas para o propósito da organização. Porque esse é o grande, né? Por que o terceiro setor existe? É para trabalhar
olhando para determinadas causas. E às vezes essas organizações não dispõem de uma equipe grande, e às vezes são voluntários e técnica para fazer a parte de gestão. Então, esse acho que é uma das questões que a gente leva em consideração quando constrói o questionário e faz o processo de pontuação. Por isso que o porte é importante também. O que é transparência para uma grande pode não ser transparência para uma pequena, porque você tem que considerar as diferenças. Mas tudo começa com a missão, propósito daquela organização. Tem que estar claro no site, né? Porque a gente entende que a transparência, ela quer ser transparente, mas ela tem que saber que documentos é importante ter de transparência e a boa comunicação sucinta, objetiva e exposta no site, começando pela sua missão. Por que você existe? Né? Nos projetos, que elas também escrevem lá os projetos na plataforma. Qual é o contexto de onde você está inserido, né? Daquele seu projeto, que você entende que ele é importante e é diferencial para a empresa te escolher. Então, comunicação caminha junto com a transparência também. Cris, e sobre confiança entre o investidor social e a organização do terceiro setor? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre confiança. Bom, vamos imaginar que o investidor nunca teve contato ou parceria com aquela organização, mas gostou do projeto e começa uma parceria. A confiança é conquistada em qualquer lugar, né? E aí, essa consciência dos dois é importante ter, porque o investidor ele precisa entender que, por ser os projetos sociais e ambientais complexos, ele está dentro do ambiente de inovação para ser resolvido. Então, erros podem acontecer. E aí o investidor tem que ter essa consciência. Então, ele tem que confiar naquela equipe que é capaz e que aquele projeto ele pode errar. A organização, por não entender que isso é uma vulnerabilidade, a organização ser transparente para aquele investidor mostra a maturidade dela, né? Dentro de um contexto de governança. Da mesma forma que a gente tem uma empresa, aí está também fazendo vários projetos dentro de uma empresa, vou dar só um exemplo, vivi isso no meu mundo corporativo, e a gente, nos erros, é que a gente aprende, né? E existiu uma consciência, uma mudança de consciência no mundo corporativo de que tudo bem errar. Tudo bem errar, não insistir no erro, né? Errar para aprender. Em projetos na organização. E isso sobe por a liderança, a liderança consciente entende que tudo bem. E isso é um trabalho de confiança, porque você está numa parceria. A gente, na concepção da Engaja Brasil, é muito mais, o investidor entra para apoiar o projeto, não apenas um ano, porque é trabalhar parceria de longo prazo. Porque o impacto social não vem em um ano, né? A gente sabe disso. Então, o trabalho da parceria tem que estar sustentado na confiança. Você falou em erro, né? Mas ainda tem alguns tabus sobre a palavra erro e sobre também errar. Como lidar, como tornar mais leve esse tratamento do erro dentro das organizações? Quando você começa um projeto, você se compromete a entregar determinados resultados. E no andar do projeto, você pode ir descobrindo coisas e você chega ali, sei lá, na metade do projeto, um pouco mais para frente, ou até você entende que você não vai conseguir aquele resultado que você esperava no início do projeto. E aí eu acho que existe a empatia para você discutir com o seu parceiro, né, financiador, falar, olha, eu não vou conseguir, por que não? E quais as estratégias que eu posso fazer para conseguir chegar nos resultados ou mudar a trajetória? Porque está todo mundo ali com a intenção de fazer um processo de transformação social, né? Então, se eu não vou conseguir chegar, como é que eu construo essa ponte? Quais os caminhos? Como é que eu renegocio as minhas metas?
Então, eu acho que a palavra talvez não seja erro, é assim, é ter esse diálogo aberto para que você consiga chegar no final do projeto de forma acordada, né? Karen, e nesse momento que ESG está sendo questionado, ele ainda tem a sua importância? E eu acho que a parte ambiental e de governança, elas são mais claras, é meu sentimento. E isso eu estou falando, né, para o segundo setor. E a parte social talvez não, é mais olhando para dentro. Então, é a questão de diversidade, é, essa coisa de você ter a questão de gênero, que são os pontos que eu percebo que eles são mais palpáveis, mais concretos. Olhando a relação do para fora, né, do externo, do entorno, às vezes eu sinto que não é tão claro assim, porque existe um padrão também, né, de processos. Eu não sei se as organizações, talvez seja uma pesquisa interessante para fazer, se as organizações do segundo setor e até do primeiro, né, olham o investimento social como uma estratégia de diálogo. Então conta pra gente, o que seria esse investimento social estratégico? Eu acredito que é uma forma de você trabalhar seu investimento social para construir canais de diálogo com a sociedade ou com aquela comunidade que está no entorno da sua operação. Porque, assim, qualquer um de nós, você indivíduo ou você corporação, ou inclusive a organização do terceiro setor, por mais que tenha um propósito socioambiental, a gente tem impactos positivos e negativos. E se você tem uma operação, você tem seus vizinhos. Como é que eu convivo bem com esses vizinhos? Então, eu tenho que abrir uma ponte de diálogo, porque às vezes eu estou te incomodando e eu nem sei. E esse diálogo é uma mesa de negociação, né? A gente convive no mesmo espaço. E eu acho que o investimento social estratégico, ele foca nisso, em abrir portas de diálogo. Por que é importante as organizações do terceiro setor? Porque as organizações do terceiro setor, elas convivem, elas nasceram daquelas comunidades. Elas conhecem profundamente e elas podem cooperar com o diálogo. Elas podem trazer os problemas e também construir soluções. Então, como é que você constrói essa ponte? É isso que eu chamo de investimento social estratégico. E aí eu te devolvo essas perguntas, Karen. Como é possível construir essas pontes? Eu sempre acredito no diálogo, é sempre o diálogo. E tem uma coisa que talvez é uma... como é que é? Quando você tem um problema, entre aspas, ou você tem um conflito, o problema você pode solucionar, equacionar naquele momento, e muitas vezes você deixa aquele conflito num nível de negociação. As pessoas conseguem sentar numa mesa e conversar. Então, mas quando esse conflito agudiza, ou seja, você não constrói essa ponte de diálogo e você tem problema, aí você vai ter problemas sociais efetivos, né? Para solucionar. Ou seja, você não consegue sentar numa mesa de negociação. Por isso que as pontes são importantes. Toda vez que você vai construir ou manter alguma coisa em algum lugar, é importante você pensar como é que você faz esse investimento para o desenvolvimento local, para trazer benefício para aquela sociedade, mas também ser um canal de ouvir aquelas pessoas. O que você pode fazer enquanto organização para contribuir para aquela sociedade? E a gente precisa ouvir deles e não levar uma solução pronta. Então, esse ambiente de cocriação, eu acho que é saudável. É fácil de fazer? Nem sempre. É possível fazer? Eu acredito que sim. Cris, é por isso que a governança é tão importante para as organizações do terceiro setor, né? O que é governança? Né? Vamos lá. O que é? Governança são instrumentos, né, de gestão daquela organização. Então, como é que é o processo decisório
dessa organização. E então, quando se tem uma governança, é porque o processo decisório não é só dentro de uma pessoa, né? O julgamento de uma pessoa. Você tem um conselho de administração, conselho consultivo, você tem até o conselho fiscal olhando as contas. Melhor ainda, uma auditoria externa, obviamente. Então, tem políticas de compras, políticas de compliance e tal. Então, toda a documentação que sustenta a boa governança, né? Isso, se uma organização tem essa maturidade, e é que é isso que a gente ajuda, né? Chega numa maturidade acima de 50% lá no nosso diagnóstico, já tem uma governança muito boa, acima de 50%, porque a régua está alta. E aí ela vai ter mais confiança de quem um investidor que está começando a conhecer seus projetos e ver que ela tem uma estrutura de governança adequada, né? Até a governança na micro-organização é super saudável, né? A gente, quando começou a Engaja Brasil, com uma ideia, já tinha conselheiros, já tinha uma estrutura decisória, né? Então, as decisões no colegiado sempre saem na largada, assim, sempre são as melhores, né? Então, é para todo mundo. Por isso que a gente tem desde a micro até grande porte. E lembra, né? Engaja Brasil quer dar visibilidade, quer dar não só o fortalecimento, mas visibilidade para que as organizações possam apresentar seus projetos. E outra coisa, o nosso modelo de negócio, isso desde o início que a gente compactou, não é no percentual de êxito, de captação, de investimento, né, do investidor, é modelo associativo da empresa e da organização. Então, o recurso que as empresas dão direto no projeto é 100% para o projeto, né? A gente não tem, como muitas plataformas que existem, que vêm de incentivo fiscal, e a gente tem na plataforma uma mescla, tem incentivo fiscal, tem não incentivado, tem de tudo, né? Pensando que elas estão captando, estão sendo também fortalecidas para elas se comunicarem direto com as empresas. Tem mensagem dentro da plataforma, tem as conexões, e então a gente ensina a pescar, como falam, né? E não dá o peixe. A gente não capta por elas, o recurso não vem para Engaja e vai para elas, a gente não faz curadoria. Ao menos que a empresa fale, eu quero que vocês façam a gestão do incentivo. Aí a gente é contratado por isso. Aí é diferente. A gente pode dizer também que a comunicação é um pilar importante para o desenvolvimento institucional de uma organização do terceiro setor? Primeiro, eu acho que como é que você constrói uma mensagem saudável, né? Daquilo que você é capaz de fazer, daquilo que você acredita e daquilo que você é capaz de entregar. E aí usar, né? Hoje o veículo de comunicação mais importante são as redes sociais. Mas eu acho que também precisa trabalhar uma comunicação presencial. Então, quando você busca o seu parceiro, ter um cuidado de entender se aquele parceiro tem um perfil para ser seu parceiro. Não é que você está fechando a porta para alguém, mas é que as fundações, os institutos, né, eles têm os seus focos e as suas estratégias, assim como as empresas têm, assim como os editais do governo, os editais da empresa. Então, dá uma estudada um pouco para você poder chegar no seu parceiro e também ouvir o seu parceiro. Porque muitas vezes a gente vai com um projeto pronto, com uma proposta pronta, mas a gente não pergunta se aquela organização tem esse interesse, se os nossos interesses se conectam. E se não se conectam, quais são os interesses, né, daquela organização e quais são as oportunidades que você tem. Então, eu acho que precisa tanto de quem financia como para quem é financiado, é procurar ouvir o outro, né? Ter essa escuta ativa para você poder entender os pontos de conexão. Bom, vamos falar um pouquinho então da parceria da Escola Aberta do Terceiro Setor com a Engaja Brasil? Essa parceria
para a gente foi essencial para a continuidade. Então, a partir do diagnóstico, aquele relatório de mais de 40 páginas, o que a gente faz com aquilo, né? E aí, a gente, inclusive, falou, se a gente vai certificar, a gente não pode trabalhar uma consultoria em fortalecimento. Aí, quando a gente conheceu a Escola Aberta, foi o casamento perfeito, né? Tem lá vários cursos né, com a contribuição de tantos profissionais bacanas aí. Então, de N temas, né? E aí, mais de 100 cursos, né? Então, fica uma quantidade de cursos muito grande e tal. E a gente falou, então, vamos fazer um depara. Então, a partir do diagnóstico de cada organização, a gente vai dar a trilha certa, olhando o período sempre de um ano, porque a gente propõe que as organizações façam o assessment, o diagnóstico, a cada ano, anualmente. E aí, nesse período de um ano, os cursos da Escola Aberta, dentro da trilha de desenvolvimento, para daí apliquem, né? E no ano seguinte faça de novo o diagnóstico e ano a ano vai fazendo e vai aprimorando. Então, a parceria foi um encontro perfeito do que a gente precisava para poder não misturar a certificação com o desenvolvimento. Casou perfeitamente. A gente já comentou algumas vezes, né, Cris? É uma honra para a Escola Aberta do Terceiro Setor ter essa parceria com vocês da Engaja Brasil. E aí também me vem uma outra pergunta aqui agora para a gente continuar no nosso bate-papo. Para participar, né, de todo o processo com a Engaja Brasil, é apenas o gestor da organização ou é toda a equipe que pode participar também? São várias profissões que tem que chamar advogado, tem que chamar contador, tem que chamar o captador, tem que chamar o grupo dos, né, os decisores da organização e quem apoia nesses temas, né? Porque a gente vai navegar por todos os temas, né? A gente fala dos 5 dimensões, a governança já é o grande guarda-chuva, né? Que pega tudo, jurídico, contábil, pega tudo. O compliance pega fortemente a lei anticorrupção, né? E gestão de riscos, né? Controles internos, então, risco compliance a gente já até separa, porque o risco é é focado em controles internos. Daí o ambiental e o social, que é para dentro, tem também toda a parte voltada para o contexto da organização, plano estratégico. Então, é um grupo que é solicitado, né? É multidisciplinar. E agora, a gente tem, para ser membro, o líder máximo da organização, que é o representante legal, tem que assinar um termo de compromisso. Então, esse compromisso da liderança máxima da organização faz toda a diferença também, porque até na lei anticorrupção se falam nos pilares, acho que todo mundo já ouviu falar, e é o primeiro pilar que sem ele nada mais acontece é o turn of the top, que se chama, né? A alta liderança dar o tom que nós vamos mudar, nós vamos melhorar, nós vamos crescer, nós vamos para outro patamar. Então, e é isso que a gente puxa também para entrar na Engaja, a alta liderança tem que assinar o termo de compromisso. O que a gente tem visto é que tem um engajamento, como fala Engaja Brasil, o engajamento dessa alta liderança. A gente já organizações vieram por conselheiros de organização, às vezes vem por diretor que gostou e ele traz os conselheiros para mostrar, tem de tudo. Gente, o nosso tempo está acabando aqui no Conecta Terceiro Setor e, como sempre, a gente deixa aberto aqui para as considerações finais de vocês. Então, por favor, o microfone é de vocês. Bom, a minha consideração final o trabalho do terceiro setor no Brasil, ele é pujante, ele é forte e incrivelmente desconhecido, né? Inacreditável isso. E cada organização que está entrando na Engaja Brasil, que eu falo, caramba, existe há mais de 20 anos. São organizações que existem há muito tempo fazendo o diferencial e a transformação social aí na nossa sociedade.
Imagine se a gente não tivesse o terceiro setor, né? Então, essa consciência para os investidores sociais e empresários, empresas, né, principalmente que ainda é muito pequeno, é um convite para que o segundo setor comece a olhar para o terceiro setor e veja a importância desse setor no nosso contexto da sociedade, independente do político, da sua ideologia partidária, independe da política do governo. O segundo setor engrenado o terceiro setor engrenado no segundo setor potencializa estrategicamente muitas ações do segundo setor. Então, a Engaja Brasil vem para trabalhar essas parcerias, para ser essa ponte também, a gente também fala que a gente é uma ponte para que isso aconteça. Então, é um convite que fica aqui para o segundo setor, entre na Engaja, conheça as organizações confiáveis que possa trabalhar o impacto social que a gente precisa. E convite para as organizações sociais para entrar na plataforma e ser membro para construir essa história com a gente. Bom, eu acho que primeiro agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui e compartilhar um pouco do que a gente acredita. E eu tô com a Cris, eu acredito muito que as políticas públicas, mais o segundo setor e mais o terceiro setor, que a gente consegue equacionar vários dos desafios que a gente tem no Brasil. A gente está falando do nosso cenário, né? E eu acho que é muito importante. Sem essa organização interna, né, é importante a gente fortalecer as políticas públicas também. E eu acho que isso traz uma vida melhor, a gente tem menos violência, mais educação, né? Melhor qualidade de vida, a gente tem uma perspectiva de futuro muito melhor e isso traz um ambiente de negócios também muito mais estável e mais tranquilo. Então, assim, é um ganha-ganha para todo mundo e a gente só gostaria de ser uma gotinha nesse oceano para continuar contribuindo. Então, eu também estendo o convite, né, fortaleço o convite da Cris para que conheçam a plataforma, tanto as organizações, né, do terceiro setor quanto do segundo setor. E a gente está super aberto aqui para o diálogo, para cocriar, para construir e para contribuir para essa transformação. Mais uma vez, muito obrigada a vocês duas por estarem aqui no Conecta Terceiro Setor, compartilharem tanta informação, tanto conhecimento, generosamente. Tenho certeza que a nossa audiência aprendeu muito com vocês. E obrigada a você também que esteve conosco desde o início de mais esta edição do Conecta Terceiro Setor. E um pedido antes das despedidas é que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, com as suas redes, para que juntos possamos fazer esta corrente do bem para o fortalecimento institucional das organizações da sociedade civil, o nosso querido terceiro setor. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Até lá!